Boa tarde. Só para começar, eu queria dizer a vocês o seguinte: vamos espantar o espírito do sono e vamos começar com o espírito da provocação. Eu não quero falar para vocês agora como contador, eu quero falar para vocês como gestor. Se tiver jeito, tem como acender essa luz aqui? Porque vai de repente que eu fico ofuscado na foto, sei lá. Tem que comprovar que eu estou aqui, gente. Bom, gostaria, aliás, antes de começar, responder as duas perguntas que nós tivemos hoje pela manhã. É Tiago, né? Exatamente. E o Nixon. Bom, Tiago e Nixon. Bom, você é controlador, né? De Pedro Leopoldo, né? A minha primeira pós-graduação foi feita lá em Pedro Leopoldo. E era difícil, isso foi em 99. Tiago, eu gostaria, primeiro, se eu fosse o seu professor, já teria enxergado em você um potencial em relação à sua forma de formular sua pergunta. E nós, professores, temos essa habilidade de enxergar no aluno quem tem potencial e quem realmente vai trabalhar para os outros. A gente tem isso, né? Eu diria a você o seguinte, nós temos a contabilidade orçamentária hoje, que é praticada em todos os municípios, nós conhecemos muito bem, é aquela que você aprende lá na faculdade, baseado na Lei 4.320, que é de 64, 64 é bem antigo, nem eu era nascido, né? Mas nós aprendemos a contabilidade orçamentária baseando naquilo que a Lei 4.320 traz. Inclusive, o Heraldo da Costa Reis fez seus comentários, e nós ensinamos e aprendemos. E ela tem como base o controle orçamentário. Nós usamos técnicas de auditoria financeira para controlar o orçamento. É uma coisa de doido, mas faz parte do nosso trabalho. Depois nós estamos entrando na parte da contabilidade patrimonial, quando nós utilizamos meios para contabilizar, por exemplo, a depreciação, a amortização, etc., e assim, provisionamento, portanto. Lembre-se que, nesta parte da contabilidade patrimonial, nós temos como instrumento para a nossa próxima contabilidade de custo. Olha só, orçamentário, patrimonial, custo. Não chegamos aqui ainda não, tá? Então, você ainda tem um futuro pela frente, vocês, obviamente, e eu falo isso porque eu falo sempre que meu corpo está com 54, mas a minha mente tem 30, e às vezes os dois não caminham junto, porque um está na frente e o outro está para trás. Então, o cérebro, ele realmente está um pouco à frente. Eu fico motivado quando eu vejo pessoas jovens que estão começando, nós acabamos de ver aqui um jovem, Rodrigo, né? Que é um potencial, fazendo... Aí ficou claro demais, né, gente? Não ficou? Ou está bom assim? Melhorou. Quem fez, hein? Parabéns. Então, veja bem. Então, qual o caminho de estudo que você tem? A contabilidade de custo passa obrigatoriamente pelo controle. Você não consegue apurar custo de alguma coisa se você não tiver o controle. E aí, nós temos esse caminho a trilhar. Quanto à sua pergunta, você falou de uma coisa que é realidade nos municípios mineiros, principalmente os menores, que é a transição de governo. Ou seja, nós temos um costume, o que vale é a voz e o interesse do gestor, e não a estrutura e as normas existentes. Então, é preciso que a lei orgânica do município ela discipline de forma bem clara o processo de transição, como ele vai ser regulamentado, como ele vai ser tratado, e já vou te adiantando, você como controlador, inciso 4 do artigo 74 da Constituição, pronto, você sabe de cor, é função do órgão de controle interno apoiar a atuação dos órgãos de controle externo na sua missão institucional. Lembrando, controle externo tem como titular no município a Câmara de Vereadores, apoiada pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e a sociedade. Portanto, qualquer coisa que for falar de transição de governo, o coordenador da transição é você, controlador.
controlador geral do município, por força do artigo 31, só existe um único sistema de controle interno no município. Então, é você que tem que se virar e coordenar a transição de governo. Certo? Às vezes, a gente costuma assustar os controladores falando assim, movimento contábil, controle interno. Processo de licitações concluídos, controle interno. Inventário, controle interno. E aí, meu amigo, tudo é lá no controle interno. Por isso nós chamamos o controle interno de Posto Ipiranga. Só para responder essas duas questões que ficaram, né, e não podia ficar. Certo, Nixon? Então começa a regulamentar isso, meu jovem. Você vai ter que editar uma cartilha, seja lá o que for, um decreto, regulamentando a forma de transição de governo. Pois bem, o Rodrigo falou um negócio aqui que eu me lembrei quando eu jogava futebol, que 3 linhas de defesa. Lá na roça, quando nós jogava bola, o cara falava assim, o técnico falava lá fora, o atacante pode passar pelo meio, que é os jogadores de meio de campo, pode passar os jogadores que eles chamavam de médio volante na época, que era o camisa 5, né, que hoje é o camisa 5, mas pela zaga não passa. Passa a bola, mas o cara fica. Então, nós precisamos de um controle interno que seja zagueiro. Pode passar, mas no controle interno não passa. Tá? Estruturar para isso. Pois bem, e aí, como eu disse, eu não vou falar como contador, vou falar como gestor, e nós vamos falar de uma coisa que não é muito comum nos municípios mineiros e municípios até 20 mil habitantes. Plano anual de contratações. Quem aqui tem coragem de levantar o dedo? O plano anual de contratação de 2020 está pronto? Tá não, né? Então vamos lá. Vamos perceber como que a coisa é tratada. Nós temos no município, eu falo que nós temos no município, os mineiros, principalmente os pequenos, pessoas superdotadas que fazem parte da comissão de licitação. Como o Rodrigo falou, ele julga processo de licitação. Os únicos 3 membros, porque geralmente é 3 membros, um faz, 3 assinam, eles julgam de alfinete a foguete. Os caras são superdotados, têm um conhecimento fantástico, que ninguém tem, é um talento, né? Os caras, eles julgam todos os processos. Tem 120 processos. Nos 120 processos, é os únicos 3 servidores que integram a comissão que julga os processos. E como eles são escolhidos? De acordo com a conveniência do gestor. Estou falando a realidade. Nós ouvimos os prefeitos aqui hoje. Essa é uma realidade. E nós precisamos... Fica à vontade, fica à vontade. Nós precisamos mudar esta realidade. Genesi falou aqui, vocês vão sair daqui com alguma coisa atrás da orelha para vocês mudarem o comportamento. Primeira coisa que nós temos que estabelecer no município, gente, urgente, plano anual de capacitação continuada. Enquanto nós acharmos que não precisa preparar as pessoas para trabalharem no município, nós vamos enfrentar problemas, principalmente os prefeitos. Porque as coisas estão mudando numa velocidade, né, que os municípios não estão acompanhando. E aí nós temos um orçamento municipal que é aprovado pela Câmara sem nenhum tipo de consulta técnica. Nós ouvimos aqui de manhã as pessoas dizendo que o orçamento é feito pelo contador, porque se ele não fizer, não vai a tempo para a Câmara. Quanto à responsabilidade de planejar é do gestor, do secretário, da área de planejamento. O contador, ele simplesmente codifica o orçamento, essa é a obrigação dele, de acordo com o plano do PECASP. Esta é a função, mas não, lá ele faz tudo. Então, você tem um município aqui, 10 mil habitantes, está com um orçamento até 30 milhões, aí eu pergunto, qual o plano que você tem para executar esse orçamento? Ou você pergunta, secretário de administração, quando é que você vai fazer licitação para pneu?
Não, aqui a gente faz o seguinte, obras faz quando precisa, a saúde faz quando precisa, e aqui a gente faz quando precisa. Ou seja, você tem vários processos para comprar o mesmo produto, paga valores diferentes, fornecedores diferentes, padrão de qualidade diferente, enquanto a lei fala que você tem que padronizar. E tem um detalhe, o secretário chega na prefeitura e fala assim, licita pneu para mim, que está acabando lá, viu? Na outra semana, e aí, licitou? Não fiz não. Tudo bem, eu vou lá no prefeito, ó, aquela licitação não anda, cara. Tem uma semana que eu pedi para licitar pneu, até hoje não saiu o pneu. Esta é uma realidade que vocês encontram na maioria dos municípios. Agora, como seria a saída para que nós pudéssemos ter mais efetividade e eficiência nas compras públicas? E aí vamos voltar na questão do controle interno. Cadê a autonomia? O controle interno ele precisa exigir que algumas providências sejam tomadas para que as coisas comecem a acontecer de forma legal. Uma das coisas que é responsabilidade do controle interno, que está no caput do artigo 70 da Constituição, é a obrigatoriedade de atestar a legitimidade de quem pratica os atos na administração pública. Muitas vezes nós sabemos que tem pessoas que compõem comissão de licitação que não têm capacidade técnica nenhuma. E ninguém fala para ninguém que ele não tem legitimidade para exercer aquela função. Muitos municípios só têm um pregoeiro. E muitas vezes esse pregoeiro não tem capacidade para exercer a função de pregoeiro. Mas está lá porque tem uma gratificação e ele acha interessante isso para ele. Bom, aqui nós começamos a enfrentar os problemas. Plano anual de contratação. Qual o fluxo de serviço da comissão de licitação? Todas as comissões de licitações, a maioria delas estão com super tarefas de fazer processo. Por quê? Porque se faz processo de forma aleatória. Não tem um plano para fazer as licitações, para que as licitações se realizem de forma correta. E aí a responsabilidade maior chama-se da Secretaria Municipal de Administração e Governo, ou equivalente, porque a Secretaria de Administração, ela tem hierarquicamente um posicionamento superior às demais, porque é ela que tem que dar condições para as demais secretarias funcionarem. Com isso, ela tem que proceder de forma prévia o levantamento de quais os produtos e serviços são comuns a todas as secretarias do município. Quer um exemplo? Combustível, se faz um processo para todas as secretarias. Manutenção de veículos, peças. Então, não tem que ficar fazendo processos aleatórios para mesmos produtos que vão atender as demais secretarias. Mas aí o prefeito não quer, porque não vai ter jeito de fazer isso. Problema, a legalidade, ela tem que ser prioridade. Então, qual é o ponto importante nesse momento? Que vocês, controladores, editem uma regulamentação para que a Secretaria de Administração, ou órgão equivalente, promova o plano anual de contratações públicas, como o governo federal já estabeleceu. Mas o município acha que isso não é obrigação. A pergunta que vem, geralmente vem, tribunal pediu isso? Não. Então não se fazer não. Vai inventar isso para quê? Vai inventar isso para quê? Só que alguns tribunais, como o Tribunal de Contas do Mato Grosso, ele exige que o controlador alimente o sistema integrado dele com o PAC. E aí, controlador, como é que você vai fiscalizar as licitações se você antes não regulamentou as licitações, como elas vão ser elaboradas? Vai continuar aquele negócio? Vai licitar de acordo com a necessidade. Então, quer dizer que se fevereiro precisar de combustível, nós licitamos em fevereiro. Como é que fica a transição de governo? Se as licitações geralmente são feitas todas em janeiro, fevereiro e março, quer dizer que o ano que vem não vai ter licitação? Ano que vem não, 2021? Como é que fica a transição? Até isso tem que pensar. Vamos imaginar que lá em janeiro
eu sou secretário de obras, sei que vai ser feita a licitação de pneus em setembro. O que é que eu vou fazer daqui até setembro? Eu vou fazer os levantamentos preliminares da minha necessidade para quando chegar, de acordo com o cronograma, eu informar a Secretaria de Administração para licitar pneus para me atender durante o período do ano seguinte. Qual a dificuldade nisso? Isso chama gestão. Então, se nós não temos gestão, nós não temos resultados satisfatórios, tá, seu Tiago? E aí, meu amigo, quando nós chegarmos lá na contabilidade de custo, nós vamos ter alguns sustos, porque a gente vai saber quanto custa o serviço público produzido. Quando comparar com a qualidade do serviço, a gente vai assustar, porque é muito dinheiro para pouca qualidade. Então, essa é a tendência que nós temos que pensar em termos de gestão. Então, como eu disse, o controle interno tem a obrigatoriedade de atestar a legitimidade daqueles que atuam na administração pública, se eles têm ou não têm competência para exercer aquilo que eles estão produzindo. Ponto. Esse é um ponto. Bom, como eu disse, a Secretaria Municipal de Administração, que hierarquicamente possui um posicionamento diferenciado das demais, porque ela tem que dar condições às demais secretarias a funcionarem. Portanto, licitações comuns a todos os órgãos da administração pública municipal é competência da Secretaria de Administração fazer o termo de referência, levantamento de demandas, questões vinculadas ao orçamento, se realmente tem datações para isso, qual é a necessidade. Aí eu vou chamar lá para a nossa conversa o artigo 15 da Lei de Licitações, que fala da padronização. Né? Padronização, coisa que não é conhecida na administração pública municipal. Exemplo, pega a frota, tem carro de todos os jeitos. Pega os computadores, de todas as formas. As impressoras, quando tinha, era uma festa. Né? Todo dia tinha uma de um jeito. Então, a padronização, ela está prevista no artigo 15. Se é para padronizar, nós temos que buscar o quê? Um padrão de qualidade. Então, a Secretaria de Administração ela tem a obrigação de definir quais as regras e critérios serão adotados para a elaboração e execução do plano anual de contratação. E aí ela tem que chamar todos na responsabilidade. Ah, mas a minha prefeitura tem 200 mil habitantes. E daí? Você vai estabelecer regras de acordo com a sua estrutura. E aí sim, as informações necessárias para estabelecer esse plano. Bom, outra coisa que acontece muito nos municípios menores é a ausência dos profissionais habilitados nos processos de licitação. Exemplo, quando eu vou fazer auditoria em algum município, já vi vários, que você pega o processo de medicamentos, por exemplo, tem um termo de referência assinado pelo secretário, e vai, você não vê a participação do farmacêutico em momento algum no processo. De quem é a responsabilidade para descrever o produto? Do profissional habilitado. Quem é a responsabilidade para fazer a cotação? Do profissional habilitado. Quem é a responsabilidade para dizer como ele vai ser transportado e armazenado? Prazo de validade? O profissional habilitado. Não é o secretário, a não ser que ele seja farmacêutico. Isso é uma forma de comprovar ilegitimidade? Sim. Portanto, quem vai dizer quais os medicamentos e serviços técnicos a ser contratados, os produtos específicos, são esses profissionais que está previsto lá no parágrafo do artigo 51 da Lei de Licitações. Só que, em muitos municípios, não é para assustar, a própria comissão de licitação que faz termo de referência. Olha só, a comissão de licitação, ela elabora termo de referência, sendo que o termo de referência é a orientação que ela precisa para fazer o quê? O edital. Tem comissão de licitação que ela mesma faz cotação, faz até descrição. Não sei em Minas Gerais, eu acho que não, né?
Não, a gente já não deve fazer isso, não. Deve ser lá em Roraima, que tem muito difícil, né, as coisas. Mas tem, espantem, tem processos que não tem termos de referência. Aí você começa a ficar preocupado. É a mesma coisa de colocar um navio no mar sem nenhum tipo de orientação via satélite, né? Então, esses profissionais, eles são responsáveis para elaborar os anexos que vão integrar o termo de referência. Eles necessariamente devem compor a comissão de licitação, integrar a comissão de licitação, e eles têm preferência para exercer a fiscalização do futuro contrato. Isso não é realidade nos municípios mineiros, mas tem que existir essa regulamentação. Então, faz parte do plano anual de contratação essas regras que devem ser observadas. Objetivos do plano anual de contratações. Primeiro, estabelecer uma cultura de planejamento que é desprezada e desprezada e desprezada há anos nos municípios. Não se faz planejamento, a única figura que conhece como planejamento nos municípios é o chamado orçamento, que, na verdade, não serve para lá grandes coisas, né? Só serve para saber se tem dotação orçamentária, se tem a previsão para nós empenharmos. Se não tiver dotação orçamentária, a gente manda uma lei para a Câmara, faz um decreto, suplemento e pronto, deixa a coisa correr. Mais ou menos isso aí. Então, veja bem, se eu tenho um plano anual de contratação, vou informar de forma pública quando é que o município vai realizar a licitação para contratar determinado serviço ou determinado produto. Então, é um planejamento? É. O que isso significa para o controle interno? É um instrumento de fiscalização. Você vai acompanhar a execução de plano anual de contratação. Que toda contratação que se faz, que toda licitação que se faz, ela está vinculada a um programa que está previsto no PPA. Então, senhor secretário, se o senhor quer comprar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, primeiro se encarregue de fazer constar no PPA, para depois o senhor vir solicitar se compra ou não compra o que é. Depois, promover a padronização das compras, ou seja, produtos e contratações de serviços que sejam comuns a todos. Isso vai ter como consequência a diminuição significativa do número de processos que vocês fazem. Se vocês diminuem o número de processos, vocês diminuem o custo, vocês diminuem risco e traz mais eficiência e eficácia para as compras. O chamado papel Chamex. Ninguém conhece papel A4, alcalino, não sei o quê, eucalipto, renovável, não sei o quê. Ninguém conhece isso, só conhece papel Chamex. Ou papel A4. Aí você vai lá, tem 3 processos, um é para o Chamex, outro é para o outro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Cadê a padronização? Então, a lei já prevê isso há muito tempo. Quem vai garantir essa padronização é um plano que vai fazer com que você compre os mesmos produtos em um único processo. E isso vai trazer ganhos significativos. Depois, transparência. Né? Transparência não. Planejamento das compras sem tumultuar os trabalhos da comissão. Aliás, né, é uma besteira falar isso. As comissões de licitações nas prefeituras são tudo tranquilo, né, gente? Tem pouco serviço, pouco processo, né? Está tudo digitalizado, formalizado, autuado, numerado, escaneado e está à disposição de todos aqueles que têm interesse no portal da transparência. Não é? Mundo feliz é assim. Muito feliz. Mas dá uma gratificação, o turma da comissão, não dá conta, não? Não é isso? Então, quando você, hoje é uma covardia que se faz com esses servidores que trabalham na licitação. Porque só chega pedido, ajuda não chega nenhuma. Só chega pedido, pedido e pedido. E chega das melhores formas possíveis, né? Hoje chega no WhatsApp. Compra pneu. O cara fala assim, comprar qual carro? Nem isso eles informam. Isso vai dificultando. E é natural. Você deixa um processo e passa para o outro processo, aquele que você deixou, você não volta nele mais. Só volta o dia que o Ministério Público pedir cópia.
Aí você vai de madrugada para a prefeitura para revisar, ver se não faltou assinatura, para depois ver se pode mandar para o Ministério Público ou não. Então, é preciso ter mais profissionalismo. E aí nós temos uma previsão, não muito longe, que nós vamos trabalhar com o processo todo virtual. Vai ser no ambiente eletrônico. Aí eu quero ver, em tempo real, porque o sistema vai dar criptografado qual dia e hora que você fez tal ata. E eu quero ver como que vai ser. Então, isso vai mudar? Vai. Garantia de transparência, ou seja, a celeridade dos processos, elas vão ganhar com isso, porque vão ser planejados de forma prévia, e você vai ter que divulgar via portal o seu plano anual de contratações. Se você divulga com antecedência, qualquer fornecedor vai saber quando você provavelmente irá realizar a licitação para o produto que ele tem interesse em vender para a administração. Inclusive, é uma forma de você convencer o fornecedor a te dar cotação, porque você está planejando, num determinado momento, realizar aquele certame. Ou seja, o plano anual de contratações vai estar divulgado. Ah, mas se eu tiver uma compra urgente, até isso você vai prever no seu plano. Se tiver que acelerar ou antecipar uma licitação, vai ter critérios para isso, mediante justificativa. Todas as contratações na fase de execução do plano anual de contratações observará as fases de planejamento que compreende. Primeiro, referido a estudos preliminares, nós não temos isso. Vou dar um exemplo. Geralmente, quando vocês trabalham com licitação e você pede uma cotação, você manda simplesmente um pedido de cotação com a descrição do produto, né? Mas, preliminarmente às licitações, você deve elaborar uma minuta de termo de referência, que são as regras que você pretende adotar para a licitação. Quem vai te fornecer cotações tem o direito de saber quais as regras que você pretende adotar, porque isso interfere no valor. Então, deve existir uma minuta de termo de referência a ser encaminhada em conjunto com a cotação? Óbvio. Por isso, o plano anual de contratações, ele vai te trazer um cronograma de levantamentos preliminares da compra que você pretende realizar. Detalhe, nesses levantamentos preliminares, você pode até mudar o objeto, porque pode encontrar questões como superação de mercado, tecnológica, essas coisas todas, novo produto, necessidades novas que existiram no município, tudo isso vai ocorrer. Então, esses levantamentos preliminares é para a elaboração de um termo de referência de verdade, não é essas coisas que a gente vê por aí, e, obviamente, um projeto básico quando for necessário. Claro, projeto básico, anexo ao termo de referência, devem ser elaborados por profissionais habilitados e capacitados. Aí você vai ter que criar um cronograma, só um modelinho simples aqui de cronograma. O governo federal tem um modelo parecido com esse aqui. Quando você vai começar a elaborar o plano anual de contratações. Esse plano anual de contratações, ele não pode ser por setor, gente, é para o órgão. E aí você cria um cronograma, opa, três botões. Eu errei uma vez só, o Rodrigo errou um monte de vezes. Olha só, publicação do ato da autoridade competente, claro que tem que ser autoridade competente, que é um decreto, né, definindo as regras responsáveis pela elaboração do plano anual de contratações. Não adianta ficar, tem que elaborar o plano anual de contratações, quem é que vai fazer isso, quem é que vai fazer aquilo? Precisa estabelecer regras claras. Isso quem tem que fazer é o gestor por meio de regulamentação em decreto. Porque aí sim, você com um cronograma, você vai saber como você vai concluir esse plano anual de contratações. Estou vendo aqui o nosso contador do conselho, Mauro primeiro, né, Mauro? Lá no conselho nós aprovamos
o Plano Anual de Contratações? É instrumento de gestão. Como você vai gerir um orçamento de 30 milhões, por exemplo, se você não tem uma programação de como você vai executá-lo? É uma coisa meio fora do normal, né, gente? Fora do padrão. Então, não basta ser a exigência. Vamos lá. Plano Anual de Contratações Públicas deverá conter as seguintes informações. Lógico, isso está tudo na regulamentação. Só estou trazendo para vocês aqui as informações básicas que devem existir. Ano e mês que será realizado o processo, claro. Quando é que será realizado o processo? Qual mês esse processo será iniciado? Se eu sei que ele vai ser iniciado em setembro, eu tenho que começar a fazer levantamentos preliminares, minuta de edital, termo de referência, cotações com determinadas médias de preço, cotas para determinados... tem que pensar nisso tudo antes. Eu tenho um prazo para isso. Lembrando que isso não é função da CPL. CPL não tem nada a ver com isso. Número e ordem de procedimentos, claro que vai trazer um cronograma. Unidade administrativa requisitante, ou quais as unidades administrativas vão ser parte daquele processo, ou seja, que vão utilizar daqueles bens ou serviços. A descrição do objeto do processo de compras e licitações, eu não preciso trazer detalhadamente, nesse momento, todos os produtos, mas eu preciso dizer qual se é material de consumo, se é material de expediente, se é móveis, bens móveis, se não são bens móveis, assim por diante. Tipo de licitação. Qual tipo de licitação que eu vou adotar para esse procedimento? Vai ser por item, global, empreitada, lote? Eu já tenho noção de... Porque isso é necessário para que eu faça os levantamentos preliminares. Quantidade de unidade estimada para o período e para cada unidade administrativa. Valor estimado para a contratação ou registro de preço. Aí você já tem uma informação. É compatível com o meu orçamento ou não é compatível com o meu orçamento? Como que eu vou pedir 1 milhão se nos 3 últimos anos eu gastei 150? Tem razoabilidade nisso? Não. Então tem uma série de informações. Vamos ver se tem mais. Qual o programa de governo vai ser executado com essa licitação? Cada licitação tem um vínculo com o programa de governo. Está lá no plano plurianual. Data estimada para a realização do certame. Modalidade de licitação a ser adotada. É uma coisa impressionante a questão da modalidade, né? A gente chega nos municípios e pergunta assim, quem escolhe a modalidade? Aí o cara grita logo, a comissão. Ou então é o jurídico, ninguém sabe, certo, quem escolhe a modalidade. Quem escolhe a modalidade é requisitante, gente, não tem lógica, não tem se discutir. Né? Muitas pessoas definem a modalidade porque a comissão faz tudo. Aí complica. Outro ponto, serviço contínuo ou não. Isso é importante. Necessidade de capacitação específica dos membros da CPL e fiscal do contrato. Porque se você for licitar um produto que necessita de conhecimento técnico específico, você tem que trazer quem para a comissão? Quem tem conhecimento específico para fazer o julgamento. Você vai licitar no seu município um aparelho de ressonância magnética. E aí? Vai botar o Milton lá para julgar? Não sei nada daquilo. Nem fazer o termo de referência eu tenho competência. Vinculação de dependência de outro item, especificações técnicas necessárias para ser compatível com aquele produto que você já tem lá. Isso nós chamamos de padronização. Objetivo estratégico e justificativo por que você vai licitar aquilo. O estágio do procedimento que você precisa saber, se está em andamento, se não está em andamento, e assim por diante. Bom, resumindo, aí você tem a necessidade de fiscalizar a execução do PAC e levar para onde? Para o relatório da controladoria. Que esse relatório da controladoria tem o seu plano anual de auditoria, que você vai estabelecer para fazer o quê? Fiscalizar por amostragem os procedimentos de licitação que estão sendo executados. Aí sim, é competência de quem? Da controladoria elaborar o plano anual
de auditoria interna. Eu até não gosto muito desse plano anual de auditoria interna, não. Eu gosto de plano anual de ações de controle interno, porque a auditoria é um dos instrumentos utilizados pela controladoria no exercício das suas ações. Então, a controladoria não é órgão de auditoria e pronto, acabou. Ela é órgão, inclusive, de avaliação de resultados. Então, você tendo o plano anual de contratações, dentro do seu plano anual de auditoria interna, você vai estabelecer critérios para fiscalizar a execução do PAC. Pronto. E aí, o plano anual de auditoria é elaborado pelo controlador geral e aprovado por decreto do chefe do executivo. Então, o plano anual de auditoria, ele vai contemplar 2 tipos de auditoria, né? A auditoria de regularidade, que você vai pegar os processos para analisar, e auditorias operacionais. O que engloba a auditoria de regularidade é a conformidade e de gestão. Foi feito o PAC? Se não foi feito, quais ações a ser tomadas? Operacionais. As pessoas que estão praticando os atos têm legitimidade para isso? Ou seja, elas têm conhecimento técnico para isso? Está dentro daquilo que determina a lei, as normas? Tecnologia da informação, como, por exemplo, decreto federal que fala sobre o pregão eletrônico, que os municípios vão ter que adotar, mesmo sendo municípios menores, por questões de recursos vinculados. Qualidade. Você tem critérios para aferir a qualidade do serviço público que é prestado? As inspeções físicas, vocês fazem diligências para verificar a necessidade, a conformidade daquilo que vocês estão pretendendo licitar? Então, isso tudo para vocês alcançar um resultado no final de gestão ou no final de execução daquilo que vocês planejaram. Então, as auditorias de regularidade operacionais possuem caráter preventivo e corretivo. Eu sempre defendo que o controle interno não pode ser mais esse órgão que a gente, às vezes, prega para todo mundo. Controle interno é órgão fiscalizador e é dedo duro, vai começar a penalizar e esse piloto vai achar erro e pronto, acabou. Não. Controle interno, a primeira coisa que ele tem que ter na sua essência é que ele faz parte de uma gestão, que o objetivo dele é alcançar o resultado esperado na execução dos instrumentos de planejamento. E aí a gente vai começar a entrar no mundo mais de conceitos, né? Mais de conceitos. Controle interno é órgão fiscalizador? Sim. Controle interno penaliza alguém? Não. Controle interno acha o problema e tem que apresentar a solução? Sim. Então, ele é parte da administração, ele tem que se envolver, mas para ele se envolver, tem que normatizar. Se não tem normatização, não tem controle interno. Essa é a regra. Porque não tem como você fiscalizar alguém se antes você não orientou como executar aquela missão que você vai fiscalizar. Bom, a definição do plano de auditoria interna é a etapa de identificação dos trabalhos a serem realizados em determinado período. Também é preciso ter um cronograma de ações de controle para exercer essa fiscalização setorial, em especial nos processos de licitações. Modelo anual de atividades. Eu só trouxe aqui bem simples para vocês entenderem qual é a lógica. Claro que não teria como apresentar isso de uma forma bem ampla e nem completa, obviamente que não. Mas o meu e-mail está ali, de repente a gente pode até mandar. Eu sei que vocês não gostam de modelinho, essas coisas, né? Mas se alguém tiver uma recaída e pedir, a gente pode até fornecer, não tem problema. Até porque esses slides também vão ficar à disposição de todos vocês depois de sexta-feira. Olha só. Quando eu falo em plano anual de auditorias, nós temos que pensar por área, porque muitos municípios, até 20 mil habitantes, o controlador é sozinho, é solitário, ele não tem equipe, né, como o prefeito falou aqui, que o município dele tem
um controlador e mais 2 agentes de controle. Então, você vai ter que fazer por área, e a licitação é uma área que você deve estabelecer um plano anual de auditoria. Então, a primeira coisa que vai acontecer quando for realizar essas auditorias, vamos aqui, janeiro, o que você vai fazer? Atividades a ser desenvolvidas. Análise do plano de compras anuais conforme o decreto que aprovou, verificando o gerenciamento e o plano de sua atividade. Veja bem, a primeira coisa que você, como auditor, vai fazer nessa área é verificar se tem o plano. Se não tem o plano, você também tem que ter alguma ação para que efetive sua auditoria. Na ausência do PAC, determinar a Secretaria de Administração, em conjunto com a área de compras, que elabore no prazo de 30 dias. Não se faz com 30 dias. A gente sabe que não faz. Então, você tem que começar a planejar esse plano em julho, para vigorar no ano seguinte. Em 30 dias você não vai. Aí você, como controlador ou auditor, como que você vai exercer uma fiscalização do fluxo de licitações se você não tem um planejamento? Não tem instrumento de base para você fiscalizar. Depois aqui, análise do ato de designação dos membros da comissão, licitação e pregoeiros e equipe de apoio habilitados para funcionarem nos processos de licitação. Você, controlador, conforme exige o artigo 70 da Constituição, tem a obrigação de fiscalizar a legitimidade das pessoas que compõem essas comissões. E aí é que começam os problemas. Muitos municípios não possuem profissionais capacitados para integrar a comissão de licitação. Você, como controlador, tem que recomendar o quê? O programa de capacitação continuada, para que realmente capacite essas pessoas. Bom, aí qual a sua ação? Atestar a legitimidade dos integrantes da CPL, pregoeiros e profissionais habilitados, verificação se o ato atribui funções à CPL e pregoeiros. Exemplo, quem faz minuta de edital? Quem tem a obrigação de fazer minuta de edital? Eu sei, lá no município de vocês, quem faz é a CPL, não é? Na base do Ctrl+C e Ctrl+V, mas é a CPL, não é isso? Mas onde está normatizado que é a obrigação da CPL fazer minuta? A obrigação de fazer a minuta de edital, gente, é de órgão técnico. TCU entende assim. Mas lá no seu município, você não tem uma estrutura que te dá condições de ter uma unidade administrativa única e exclusivamente para fazer minuta de edital e minuta de contrato. Recai sobre quem? CPL. Mas é preciso ter um ato normatizador dizendo que esta atribuição é da CPL, porque a lei de licitações não atribui isso à CPL. Como é o caso do pregoeiro. Tem muitos pregoeiros que assinam editais. E não existe na lei norma que diz que essa é a atribuição dele. Mas se o prefeito determinar que ele passa a assinar os editais, tudo bem, não há impedimento. Mas é preciso que você normatize, então esse ato é o ato que você vai ter que exercer a fiscalização. Você como controlador. Bom, a gente podia ficar aqui, né, o resto da tarde falando de coisas, de licitações que acontecem nos municípios brasileiros. São poucas, né, absurdas que acontecem. Como, por exemplo, a comissão de licitação, ela pratica ato de dispensa e ato de inexigibilidade de licitação. Tem muitas comissões que assinam, né? Aí eu fico me perguntando, será que as pessoas sabem que a comissão permanente, por que a palavra permanente? Por que o legislador inseriu a palavra permanente na comissão de licitação? Permanente é porque ela vira órgão coordenador das licitações. E quando diz de licitação, não significa que ela é responsável por nenhum processo de dispensa e muito menos de inexigibilidade. Porque tanto no processo de dispensa e de inexigibilidade, a ausência da licitação nesses procedimentos. Como que uma comissão que é de licitação, ela pratica ato que não é de licitação? Né? Então, dispensa e inexigibilidade é problema da área de compras e não da área de licitações. Correto?
Se tiver perguntas, nós responderemos. Se não tiver perguntas, um obrigado e um tchau. E até a próxima, se for possível, né? Tem uma pergunta ali, ó. Tem uma pergunta ali, quem vai apresentar o microfone? A gente tá até meu WhatsApp aqui, tá? Agora, o bom dia, como é que vai? Deixa, né? Pois não, você, Rafael. O órgão, salário, etc. É só mais uma constatação, como você perguntou, que alguém que já participou ou então já montou um plano desse, uma experiência que eu tive em um município. O controlador interno, ele tinha a ideia de fazer essa implantação. Então, ele era parte integrante disso. Só que, aí ele nos solicitou para desenvolver um sistema que auxiliasse nessa montagem. Sim. Aí, desenvolvemos um módulo que, a meu ver, ficou até bem estruturado, que ele fazia toda a parte do processo direcionada a cada secretário, a cada pessoa responsável por fazer as solicitações. Então, ficaria disponível, desde que, olha, vai ter tais licitações que vão ser montadas, que são anuais, que aconteçam, e com isso, os secretários ficariam responsáveis por solicitar os quantitativos, já colocar dentro das solicitações as dotações a qual caberia aquele dentro do orçamento, e no próprio sistema ele também fazia a verificação de se esse material tem disponível no estoque para ele, e se esse material já tem disponível em alguma licitação. Aí, é muito bonito falando tudo isso. Ele funcionaria perfeitamente. Só que a hora que chega na prática, a gente teve vários problemas. Primeiro, a própria comissão de licitação que montava as licitações já falou, isso não dá certo de fazer aqui não. Eles mesmos, as pessoas que seriam os mais beneficiados com isso, não dá certo de fazer isso. Por quê? É uma base histórica do que tinha no município que secretário não sabe pedir, não. Então, não deixam eles pedirem. Aí, dando continuidade aos problemas, a gente teve o segundo, que era a falta de padronização dos produtos que estavam cadastrados. Então, imagina lá, você usou o exemplo do papel, imagina o exemplo de caneta. Quantas canetas tinham na base de dados lá do município? Então, se eu estou fazendo um material de expediente de solicitação para todas as secretarias, cada uma solicitou uma caneta, 10 canetas diferentes, mas todo mundo quer a mesma. Isso. Então, problema de padronização. Exatamente. Histórico de almoxerifado que tem no sistema de almoxerifado, mas no físico não tem. Então, para a implantação de um sistema desse, ele depende muito mais do que de qualquer sistema de informação de organização interna. Primeiro, eu quero fazer uma correção na sua fala. Rafael participa sempre, né? Eu gosto muito disso. Só não fala montar a licitação, não, que não fica bem. Não a montagem de direcionamento, mas a questão de fazer o processo. Olha fazer só. o processo de licitação. Sim, essa colocação que você está fazendo, ela é interessante. Veja bem, a partir do momento que você tem um sistema que você consegue parametrizar tudo aquilo que você já utiliza, inclusive se você já utiliza, onde você utiliza, né? Aí você tem até pelo próprio programa, o sistema te dá todas as informações. Vou fazer a ponderação. Primeira coisa que você tem que fazer no município, num sistema, para isso funcionar, você tem que parametrizar uma codificação de produtos. E aí sim, você pode fazer isso para você, mas vou dar um exemplo, o Mato Grosso, o tribunal é que faz. Você, para licitar um produto no seu município, você tem que ir lá no código do sistema do tribunal, pegar aquele código e trazer para a sua licitação, porque depois você joga isso para o banco de dados deles. Caso não tenha, você tem que pedi-los, né, com toda a cortesia e morosidade do mundo para abrir. Mas é uma interferência, eu acho que isso é interferência no município. Mas vamos continuar no seu ponto de vista. Mas isso aí que você falou é muito interessante. É uma coisa que eu, particularmente, eu julgo que seria ideal para a gente ter num estado, até na medida de comparação. Sim. Porque você vai ter como ter certeza que você está comparando a mesma caneta que você está comprando em Belo Horizonte, você está comprando lá no norte de Minas. E você acha que lá não é para isso não, né?
É lógico Seria que o ideal de fazer essa padronização seria isso. E até serve de banco de dados para você todo mundo. balizar preço depois. Sim. Bom, neste caso, eu acho que a comissão de licitação, ela está acostumada, Rafael, a receber mais atribuições que não é dela. Então, o que seria, neste caso? Envolver os próprios membros das comissões nesse entendimento, o que é o plano anual de contratações. Qual é a finalidade dele e a importância dele. Porque se você fizer isso de forma isolada e não envolver esse pessoal de compras e licitações, eles são o primeiro a rejeitar. Porque na ideia deles é mais uma atribuição que está trazendo para mim. E eles estão certos, que na verdade é assim que funciona, né? Então, esse ponto de vista que você colocou, ele é muito interessante, porque se você tem um bom sistema, que você consegue parametrizar ele, consegue fazer isso acontecer de forma isolada para cada unidade administrativa, para cada programa, você já tem o plano anual de contratações pronto. É isso. É isso aí. Mais alguma? Dou-lhe uma. Ah, tem uma ali, por favor. Última pergunta. A última pergunta? Ih. Quem quer? Ela. Fala seu nome e o órgão, já que não vai falar salário mesmo. Né? Estela, Câmara Municipal de Santa Vitória. Em relação à padronização e à vinculação, só um exemplo e a pergunta. Por exemplo, aparelho de ar-condicionado, a gente já trabalha com uma marca. Depois eu posso usar a questão da padronização numa nova licitação para vincular essa marca? Porque, obviamente, para padronizar, em alguns aspectos, você precisa da marca. Olha só, você só pode priorizar a marca quando aquele ar-condicionado que você tem depende daquela outra peça para funcionar. De forma isolada, não. Ou seja, você pode ter vários ar-condicionados. Qual seria a regra de gestão de patrimônio? Se eu tenho alguma coisa que já superou 50% de sua vida útil, o recomendável é que você substitua para o outro. O que você deveria fazer, então? Aliená-los que estão ali já com esse período de vida útil e adquirir novos aparelhos de forma padronizada. Aí sim você estaria padronizando. Mas a padronização, ela exige compatibilidade daquilo que você está licitando em decorrência daquilo que você já possui. Neste caso, não enquadraria. Tá? Ah, tem. Se ainda respondo mais uma ou duas. Mais um. Tem uma aqui. Bom, com relação à questão das cotações, eu estou falando como secretário. Sim. Não sou mais secretário, mas uma pergunta que seria mais voltada para o interesse de secretários. Existe alguma outra forma de se balizar preço, além de cotações, além de registro de preço? Por exemplo, o mesmo produto, o mesmo serviço, a comparação daquele serviço com outros contratos já efetivados em outros municípios, pode ser usado como um mecanismo de cotação para balizar o preço? Olha, precisamos estabelecer o seguinte entendimento em relação à cotação. Esse negócio, cotação, orçamento, a legislação, ela te deixa bem claro, você tem que comprovar no processo o preço de mercado. A forma que você vai comprovar o preço de mercado é você que decide. Mas a lei fala em cotações e nós criamos uma cultura de pegar 3 orçamentos. Gente, ninguém dá orçamento para a prefeitura dentro do preço real. Essa é a verdade. Você vai utilizar outros meios e outros parâmetros para você provar no processo que aquele preço que você está praticando é o preço praticado no mercado. Dentre elas, você pode utilizar a cotação formal que a gente faz, que manda para lá, eles mandam para cá, um e-mail para lá, e-mail para cá. Você pode utilizar banco de preços, você pode utilizar, os estados a disponibilizam para você, só que tem um detalhe, você tem que levar em consideração que o banco de preços que você consulta, quando eu falo banco de preço, estou falando banco de preço eletrônico, banco de preço de órgãos oficiais, outros contratos que você já tem, você tem que levar em consideração que, às vezes, você está baseando em preços já licitados.
Quando você licitados, aquela margem de disputa já foi embora, você tem que considerar isso. E outro ponto, a localização, forma de entrega, prazo de validade, porque às vezes um preço para ser entregue em Contagem é uma, para entregar lá em Varginha é outro, você tem que levar em consideração. Você tem que provar isso onde? No processo. Lembrando que essa cultura da cotação feita formalmente, ela foi trazida para o SICOM, onde você tem que informar dados necessários de onde você cotou. Isso dificulta. Mas quando fala em cotação, você tem que pensar que é preço de mercado que você tem que provar no processo. Tá? Encerrou? Encerrou.